infelizmente, a vida pública do nosso país vem se tornando uma escola de espertalhões, de ambiciosos, e nós queríamos moralizar os partidos, fortalecer os partidos, porque só com partidos fortes, moralizados, nós teremos a democracia. Do contrário, ela é impraticável. Eu tenho a impressão que nós precisamos conversar muito mais sobre o ato de pedir voto do que sobre a ideia que nos reúne. Mas o ato de pedir voto sem a ideia que nos reúne, vocês vão ver, não funciona muito. Portanto, nós vamos ter que conversar duas coisas. Já se disse que a política é a guerra por outras linguagens. E é mesmo. Cada um de vocês, eu quero muito agradecer a cada um que se deslocou do interior, que veio das periferias de São Paulo, para tirar aqui uma noite, gente em pé no auditório. Quero agradecer muito, isso retempera, energiza a gente e tal. Mas vocês estão se preparando, porque tem vocação, senão não estariam aqui, vocês estão preparando para uma das atividades humanas mais complexas, ou a atividade humana mais complexa de todas. A política é onde se revela o extremo da alma humana. É onde se vai encontrar a mais extrema nobreza, de alteridade, de sacrifício pessoal em nome do outro, e é onde vai se encontrar a mais extrema vileza. É ali que se demonstra o egoísmo, a descompostura, a falta de pudor em tratar o dinheiro do povo, a roubalheira vulgar, a mentira mais enganosa. E os tempos hoje, ciclicamente, esse olhar da população sobre a política vai variando. Então eu venho de uma geração, tenho 61 anos, eu venho de uma geração para quem a política é capaz de produzir milagres. A minha geração ganhou todas. Todas. Eu entro na escola, na faculdade de Direito, havia ali uma ditadura, os pais da gente apavorados, porque todo dia tinha notícia de um desaparecido, de um torturado, de um morto, enfim. E eles diziam, não participe disso, vai chegar um pessoal, os comunistas, você sai de perto e não sei o que e tal, querendo proteger. E eu nunca aceitei esses conselhos, porque felizmente meu pai dizia, tem que participar, quem for frouxo não merece estar na vida, vai ter que lutar, esse país tem que reclamar a democracia e tal. Então, a gente começa parecendo que tinha inimigos absolutamente impossíveis de serem derrotados. E a gente era feliz na luta. A gente não acreditava que ia ganhar tão cedo. Não precisava acreditar que ia ganhar tão cedo. E eu começo essa militância lá na escola ainda primária na época. A gente editava um jornalzinho, a gente fazia teatro, e aquilo valia a pena. Eu me lembro, eu tinha 11 anos de idade, eu nasci em 57, no ano de 68 havia uma convulsão no mundo e no Brasil também. A ditadura não tinha recrudescido ainda na violência, e na minha cidade, Sobral, uma cidade, na época, muito pequenininha do interior do Ceará, no dia 7 de setembro de 68, nós fizemos passear um jumento, sabe o que é jumento? Um jegue, com uma placa com o nome do prefeito. Né? Que era uma forma absolutamente intolerável, até injusto, porque o prefeito era uma boa pessoa e tal, mas ele era a autoridade do dia, coitado. Passeou no meio do desfile cívico-militar como um jumento. E aí polícia, confusão, diabo, só para vocês terem uma ideia de como as nossas linguagens eram linguagens que a gente acreditava que valia a pena. Depois veio a inflação. Vocês são muito moços todos, mas o Brasil já teve inflação de 84% num mês. Sabe o que é isso? Começar o mês dia 1º de julho, ganhando 100, e chegar no fim do mês receber 16. Isso era a inflação. A inflação no Brasil, na média, agora é 3,5% ao ano. Nós tivemos inflação de 84% no mês. E os ricos ganhavam com ela, quem tinha excedente financeiro especulava com a inflação, e a classe média e os pobres se ferravam. E parecia impossível, então outra década, inflação, nós ganhamos todas. Aí eu já sou taludinho, governador, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. E, portanto, a minha geração acredita no milagre da política, não é por ingenuidade, por esses discursos que fora da política. Depois eu volto a esse discurso, mas eu acredito porque a política produziu os milagres que a minha geração queria ver acontecer. Portanto, o pêndulo do apreço do povo à política na nossa época
estava totalmente do lado da percepção de que só a política resolve o problema. Só a política constrói soluções comunitárias. Não existe um robô, não existe um algoritmo, não existe um supercomputador que você modernamente programa ele e lá vem uma solução para o problema comunitário da segurança, para o problema comunitário da educação, da distribuição de renda, do enfrentamento da violência. Não existe esse algoritmo. Ninguém conseguiu, na sofisticação tecnológica da humanidade, que já pôs os pés na Lua, ninguém nem tenta elaborar esse algoritmo porque é impossível. Hoje vocês vão para a rua no oposto. Política e político e cocô de galinha é mais ou menos a mesma coisa, pior um pouquinho para a política. Cada um de vocês está na vida e sabe. Cada um de vocês está na vida e sabe. É você entrar num ônibus, vocês vão acontecer isso daqui um período, quando vocês virarem candidato mesmo. Você entrar num ônibus com um panfletinho. Bom dia, sou candidato, vai tomar no, né? Vão para... É isso que vocês vão ouvir. E não se abatam, porque isso daí é uma imprecação, é um desabafo, porque a política está fracassando explosiva e gravemente no mundo e no Brasil nesta hora. Vamos entender por quê? Porque aí a gente incorpora uma paciência, um respeito e um jeito de driblar esse antagonismo legítimo do nosso povo, porque, coitados, eles não sabem, de fato, a consequência daquilo. Eles são vítimas, eles não são algozes nem culpados daquilo. E aí a explicação é simples, e todo trabalhista precisa entender, porque ninguém serve a dois senhores. Em tempos de força evangélica, né, de apreço à Bíblia, de cristão que dê testemunho, isso é uma lição da Bíblia. Ninguém serve a dois senhores. Ou se você bem serve a um e serve ao outro, bem serve ao outro e não serve a um. É o que certas pessoas, por mais brilhantes que sejam, não aprenderam. É uma lição básica. Ninguém serve a dois senhores. E nós aqui não queremos servir a dois, nem a três, nem a quatro. Nós queremos servir a um Senhor. E a nossa opção é uma opção que tem referência histórica, que tem referência nobre, que tem referência que a gente não precisa ter vergonha de assumir, porque hoje parece uma grande mentira. Quer dizer, todo político da boca para fora é a favor do pobre. Vocês já ouviram alguém dizer que tem o pobre fora aquele personagem do Chico Anísio? Não tem. Vocês já viram algum político dizer que a educação não é prioridade? Vocês já viram isso de qualquer partido? Já ouviram alguém dizer que não é importante cuidar para que o povo tenha emprego? Então o que aconteceu? A política aviltou-se porque ela foi substituída pela marketagem, pela propaganda e pelo dinheiro. E aí, como por média vocês estando aqui, eu suponho vocês não têm propriamente acesso a muita grana. Nós vamos ajudar no que puder, o partido vai se esforçar, eu mesmo vou fazer muito militância aqui junto com vocês, na capital e no interior, vou ajudar a distribuir panfleto, vou participar do programa eleitoral, vou ajudar no que eu puder, porque ninguém vai ser presidente da República, um bom presidente, se não entender que a crise brasileira, o centro dela é São Paulo, e a saída da crise no Brasil necessariamente passa por São Paulo. E não é bajulação, não. 40% da produção industrial do Brasil sai daqui. A maior cidade nordestina do Brasil é essa, onde nós estamos reunidos hoje. Aí a Gleides e eu, que não me deixa mentir, né? Muitos aqui. E a desindustrialização que está destruindo a indústria brasileira, o centro é aqui. Então o centro da crise é São Paulo. Mas por que aconteceu essa desmoralização? Vamos lá, e vocês precisam ter essa inteligência com o coração. Eu vou só como um velho professor a juntar as verdades que vocês já estão vendo. O Brasil está vivendo a pior crise da sua história nos últimos 120 anos. Qual é o critério aqui? Desenvolvimento econômico. E esse critério, ele responde por primeiro, diretamente ou indiretamente, por todos os nossos dramas. Diretamente. Se nós temos o pior década, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, dos últimos 120 anos, não tem emprego. Vocês vão ver, as pessoas vão... Aquele que não insultar vocês, me larga a mão, a política é tudo ladrão, é tudo bandido, vocês vão ouvir muitas vezes, tenham paciência, tranquilidade, humildade. Vocês vão ouvir, arranja um emprego para mim, arranja um emprego para o meu filho, arranja um emprego para minha mãe. Porque é desesperador. São 14 milhões de pessoas desempregadas abertamente e 32 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade. Informalidade é como os economistas brilhantes chamam o cara que está no meio da rua, na 23, correndo do rapa, da repressão que chega e toma o capital de giro dele todinho, porque também
esta informalidade anárquica destrói o comércio formal, que paga imposto, que tem contas para pagar de funcionários, portanto, não é a saída para o país. Então, se vocês olharem hoje, cada um de nós vai sair daqui a pouco para voltar para casa, porque for para o interior com muito cuidado, por favor, com as estradas. O que a gente vê nas ruas das grandes cidades é um cidadão correndo desesperadamente com um caixote nas costas, escrito não sei o quê, para ganhar R$5 por corrida. No fim do dia, ele levou 15, 20 reais, na melhor hipótese, se arriscando a morrer em cada esquina, correndo para atravessar o sinal, porque tem que entregar a pizza quentinha ainda, etc, etc. E isso não dá metade de um salário mínimo. Então, as pessoas, o Brasil está com esse quadro, a pior, mas remotamente, de onde é que sai o dinheiro para pagar a educação? Dos impostos. De onde é que sai o dinheiro para melhorar a segurança pública? Dos impostos. De onde é que sai o dinheiro para qualificar a saúde, que são as grandes queixas que vocês vão ouvir? De onde é que sai o dinheiro? O vereador vai ouvir muito. De onde é que sai o dinheiro para tirar a água podre da porta das pessoas ou para construir uma moradia decente nas favelas, etc. Sai da atividade econômica. Se a atividade econômica está no pior momento nos últimos 120 anos, 10 anos faz, não tem dinheiro para fazer educação, saúde, o resto é tudo mentira. Portanto, a primeira grande questão é entender a raiz dessa crise. Não para fazer teoria no meio da rua, não é? É só para a gente ter o coração ligado no coração do povo, que é a primeira providência. Por que cada um de vocês quer ser candidato? Primeira providência, para ter a tranquilidade, a serenidade, o entusiasmo, o amor, a compaixão de buscar o povo, é botar na cabeça com muita severidade, não é para dizer agora, é para pensar em casa muitas vezes. Quer ser candidato para quê? Para se virar, para se arrumar? Não faça isso não. Eu sei que eu não precisava dizer isso aqui, mas a gente tem que dizer para todos os políticos, porque é um mau exemplo que a turma pega e noveliza. Vocês já viram a Rede Globo mostrar no Jornal Nacional um belo do político que fez uma bela tarefa e tal? Isso não é notícia. Nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, a notícia é o picareta que hoje saiu um prefeito lá do Ceará. Horrível. Horrível. Pega as mulheres e, enfim, médico. Né? Bem, criminoso total. Mas isso eles mostram. E vai ser uns 4 ou 5 dias para todo mundo ficar chocado. Agora, o vizinho dele provavelmente está fazendo um belo trabalho em educação, em combate à mortalidade infantil. Não interessa, não é notícia. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Então, por que eu quero ser candidato? Quem está aqui tem vocação. Mas a resposta tem que ser, e você quer ser candidato para representar o quê e quem? Isso vai organizar a tática, é bem pragmático. Não pensem que é poesia que eu estou falando, eu sou um velho político, lutador, né, que tenho 40 anos de vivência. Ganhei todas as eleições que disputei, sem faltar nenhuma. E não pense que eu tenho dinheiro, né, que eu tenho folga de coisa alguma. Pelo contrário, eu vivo brigando. Só de processo por dano moral tem mais de 70. Isso me dá muita honra, porque quem me processou foi o Michel Temer. Quem me processou foi o Michel Temer, foi o Ulisses Oliveira. Desses 70, 60 são do Ulisses Oliveira. Pegou um ex-presidente do Senado, pegou R$1 bilhão na minha terra, onde me conhecem. Eu só perdi a presidente da República, que também não está na minha vez ainda. Vamos respeitar o povo. Né? Ainda? Ainda, tá? O povo mandou, vai te preparar melhor. Então eu entendo a lição. Vai lá, te acalma um pouco, tá muito valentão, a língua é muito dura. Como é que Mas veja bem, se você vai saber por que quer ser candidato, a segunda pergunta é quem você quer representar. Especialmente o vereador, quer representar quem? Então a ideia de, por exemplo, numa guerra, não falei que a política é a guerra por outra linguagem, numa guerra moderna, quem vai primeiro é a Força Aérea. Então a Força Aérea vai para destruir, etc, etc, mas não ganha guerra, porque quem ganha guerra é a infantaria, que vai pelo chão para ocupar. Então, no caso nosso aqui da Força Aérea, é a nossa ideia, a ideia do trabalhismo, aí que vocês têm que se aprofundar, a ideia de você ter preocupação com os pobres, e não da boca para fora, mas no testemunho, e é com isso que eu vou terminar minha fala daqui a pouco, para tentar responder perguntas de vocês. Então a Força Aérea nós vamos servo para vocês. Então é o 12, porque o 12 é isso, tal, então é a Força Aérea, mas vocês é que vão para o chão. A ocupação do território. Então vocês vão representar quem?
Isso é primeiro também para definir, porque você imaginar, por exemplo, que o prefeito vai para um bairro que você nunca pisou lá, e você vai botar um monte de gente na frente do prefeito com cartaz, né? E vai ficar enchendo o saco do organizador do comício para falar para ninguém que saber nem quem você é, sabe, sai dessa, isso não dá nada para ninguém. Esse é o que não vai ser eleito. Onde é que está o voto do povo que você quer representar? Depois que você define isso, a tarefa é simples e clara e uma das mais difíceis tarefas da humanidade. Porque a gente tem um pouco de autoestima e um pouquinho de vaidade. Todos nós temos. Então, eu quero dizer assim, bom dia. Então, olha para vocês trans assim, você me permite eu apresentar aqui minha ideia, eu sou candidato a vereador, se você não tiver outro candidato, já sou eu pedindo voto. Se você não tiver outro melhor, já desarma um pouquinho. Dê uma olhadinha na cara, me larga aqui, rapaz, tô ocupado, não sei o que, é muito chato. É muito desagradável para o ego da gente, para a vaidade da gente. Eu não fiz mal nenhum ao cidadão, estou pagando pelo conjunto da obra dos outros, estou entrando agora e tal. Paciência, mas isso diminui muito se você souber quem você representa, quem você quer representar. Isso pode ser, por exemplo, na tradição brasileira, corporações. Por exemplo, corporações de trabalhadores. Você pode, e aí qual é vamos lá, pode ser religioso, está cada vez mais forte o voto, né, por motivação religiosa. É preciso também entender isso. Às vezes é vizinhança. Todos vocês são avizinhados. Então, assim, qual é o problema de você sair de casa e visitar os vizinhos do bairro, do quarteirão, bater na porta e pedir voto? Neste caso, a rejeição é bem menor. Você olha, eu moro ali. Eu moro ali. Deu na minha cabeça agora esse negócio de ser vereador, por quê? Aí diz por quê. E eu acho que a gente precisa de um representante porque não dá mais o buraco, não dá mais o sinal, não dá mais a falta de escola com identidade. A gente acha que aquela escola do lá caiu, não sei o quê, e ninguém veio para fazer, então nós estamos precisando de um representante local, daqui da comunidade e tal. Isto tem aderência. Como tem aderência do grupo religioso, olha, nós estamos aqui, de repente eu estou vendo aqui pessoas da Umbanda, das regiões afro, né, está acontecendo que estão destruindo templos. O Brasil nunca aceitou isso, nós estamos, pela força da estupidez do Bolsonaro, nós estamos desagregando uma virtude brasileira que é a tolerância religiosa, o respeito à forma com que você adora a Deus por esse, por aquele ou por aquele outro caminho. Pois bem, então é uma coisa que tem que ser defendida. Porém, não esqueçam que a vizinhança, não esqueçam que a corporação, não esqueçam que o movimento religioso, qualquer que seja o primeiro movimento, ele tem que guardar coerência com o grande movimento. Esse é o que vai fazer a diferença, porque nesses critérios outros irão. Outros vizinhos, que o bicho mais difícil é ser vereador. Estou pensando mais nos vereadores. Você vira a esquina, meu irmão, eu queria pedir um voto. Ô, rapaz, não posso porque meu cunhado é candidato. Ô, meu irmão, não posso, você é até gente boa demais, mas já dei minha palavra para o meu primo, que é candidato também. Todo mundo é candidato a vereador, e agora vai piorar. Então, paciência. E a coisa que vai fazer a diferença é o ambiente onde você está. E aí tem coisas simbólicas, não é? Por exemplo, eu sou do partido do Antônio Neto. Eu tirei 2,5 milhões de votos em São Paulo. Isso elege vereador para burro. Muitos vereadores se elegem com 2,5 milhões de votos. Agora, será que o eleitor que votou em mim vai identificar você? Depende. Depende de eu continuar me comportando. Depende de não se arrepender do meu voto. Né? Depende de não se arrepender do voto dado em mim. Né? E, no geral, você tem que dizer, olha, eu estou aqui na luta porque, no particular, eu quero resolver tais e tais representações, quero interpretar tais e tais sentimentos, mas eu sou de um movimento. Esse movimento aí, que tem a ver com a refundação do desenvolvimento brasileiro, nós estamos vivendo a pior década de crescimento econômico, essa resposta de entregar tudo para os estrangeiros não vai dar em nada, essa mentira, vocês vão na campanha, já vai ser muito clara a mentira de que a segurança ia ser resolvida com um golpe de conversa mole, que autorizar arma para todo mundo, que a economia vai melhorar com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, tudo isso vai ser mentira, vocês vão trabalhar num ambiente de muita crise e muita desconfiança do povo na luta da política. Isso nos traz, então, a questão prática, não é, de como é que a gente faz isso. E aí existe um grande e grave problema no sistema eleitoral brasileiro,
que é a gente praticamente, à força, escolhe o companheiro como primeiro adversário. Então, assim, nós estamos enfrentando outros partidos. Sabe como é que faz o cálculo para se eleger vereador? Todo mundo sabe, mas eu vou repetir, porque está na internet, isso serve para a nossa aula. Funciona assim, ó. Você pega a quantidade de votos total. Vamos lá, supor a cidade tem 300 mil eleitores. Cidade do interior, 300 mil eleitores. Você pega a quantidade de 300 mil votos e divide por quantas vagas tem na Câmara. 21 mil, 21 vereadores. Então, vamos botar aqui uma conta, 210 mil eleitores por 21 dá 10 mil, não é isso? Então, isso significa o quociente... Não, dá 10 mil. 210 mil por 21 vagas dá 10 mil. Então, o que é que precisa fazer? Para entrar o primeiro vereador de qualquer partido, o partido precisa fazer 10 mil votos, que se chama quociente eleitoral. Portanto, o teu inimigo não é o teu amigo, o teu companheiro. Porque todo voto que o teu companheiro tiver é quem vai abrir a porta de você entrar no sistema proporcional que nós usamos. Então, é uma grande lição importante. Claro que a gente começa a lutar, a gente está todo perto, aí vai ter aquela história, o outro colega está ali no mesmo bairro, pô, esse bairro é meu, e não sei o que tal, paciência. O voto que escapar de ti e ficar nele é teu também. Compreende? Porque é o sistema proporcional. Depois, quando somar os votos, quem são os que vão entrar? Os mais votados daquela legenda. Portanto, quanto mais você ajudar o seu companheiro, mais vereadores entrarão e mais suplentes terão oportunidade se muitos entrarem. Então é preciso ter clareza disso. Nós somos uma rede, não o partido rede, né? Nós somos o PDT. Nós somos uma rede, nós precisamos lutar por pertencimento. O ideal é que a gente se reveja sistematicamente como uma grande família que está encarregada de uma missão histórica de construir na base do processo democrático a restauração da confiança do nosso povo na linguagem da democracia, que é a política. E não é menos do que vocês vão fazer. A linguagem da democracia é a política. Se você nega a linguagem, você está negando a democracia. Sabe o que é democracia em grego? Governo do povo. E isso é o que está acontecendo no Brasil. O próprio povo, descrente da linguagem da democracia, muita propaganda em cima, a novelização do mal feito, a falta de fazer um contraponto, dizer aqui está errado, mas acolá está certo, aqui está errado, acolá está certo, é de propósito, é para destruir mesmo no povo a confiança em si mesmo e permitir que o baronato, que é uma minoria pequena, controle, para além do poder econômico, o poder político. Isso está em marcha no Brasil. O país, por exemplo, a agricultura está em crise, o comércio em crise aguda, a indústria em crise aguda, a construção civil na pior crise da história e os bancos brasileiros estão batendo recorde de ganhar dinheiro de lucro. De onde é que vem esse dinheiro? Se a economia toda está indo para o vinagre, de onde é que vem o dinheiro? Vem dos cofres públicos. Metade do orçamento brasileiro hoje é apropriado pelos bancos. E eles não deixam, controlam, são 5 famílias que controlam a grande mídia no Brasil. E eles todos têm bilhões aplicados nos bancos. Portanto, não será por aí, mas a rede, o pertencimento, isso é a diferença que um partido como o nosso pode fazer. O PT lá atrás conseguiu isso, pelas péssimas práticas e tal, perdeu muito, e praticamente não há mais partido de caráter popular e nacional que tenha condição de dizer assim, peraí, meu irmão, todo mundo é ladrão. Não, peraí, meu irmão. O meu partido não tem ninguém no mensalão, nem no petrolão, nem um preso, nem um acusado. E o nosso candidato tem 40 anos de experiência, nunca respondeu por uma representação, nem para ser absolvido. Não estou falando isso por gabolice nenhuma. Então vamos para a parada da discussão da Previdência Social, vamos. Qual é a diferença do PDT para os outros? É que nós não achamos que nós precisamos ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. O nosso partido, a imprensa nega de pé junto, foi o único partido que apresentou uma proposta de reforma da Previdência antes da eleição. O Bolsonaro, quem quiser duvidar de mim, na internet, o Bolsonaro dizia que era uma desumanidade, votou como deputado federal contra todas as propostas de reforma. Do Michel Temer anteontem, da Dilma Dernantonte, do Lula Dernantonte antes, do Fernando Henrique, todas. E falou na campanha que era uma desumanidade você impor um trabalhador de idade mínima de 65 anos para ganhar os votos. Fez exatamente o oposto. Nós temos moral, percebe? Coerência. E isso é o que vai encaminhar a minha reflexão derradeira.
O que faz a diferença hoje, na descrença do nosso povo, é que cada um de nós precisa psicologicamente renovar a esperança. Por que o sistema não desmanchou ainda? Com toda, se você perguntar, o que você acha dos políticos? 90% vai dizer, tudo um bando de mentiroso, um bando de pilantra, um bando de ladrão, nas pesquisas. O que você acha da política? Isso é coisa para picareta. Mas o sistema não sumiu. Chega a eleição, entre branco, nulo e abstenção, dá 25%, 30%, ou seja, 70%, 75% ainda votam. E vai aumentar. Por quê? Porque por mais que a pessoa faça o desabafo, ela sabe intuitivamente que precisa renovar a esperança. O ser humano vive de lapsos temporais. A gente inventou esse negócio de ano. Não existe ano, se você bem pensar, não existe ano. Janeiro, fevereiro, isso não existe. É tudo ficção, porque a nossa cabeça, a nossa mente, precisa organizar as coisas, as contas, os ajustes, os acertos, olhar sobre o futuro em períodos. Então chega aquele fim de ano, a gente terminou nada. O sol nasce igualzinho no dia seguinte, mas psicologicamente é gravíssimo. E a eleição tem esse mesmo efeito catártico. Então você, inclusive na eleição, você pode desabafar, esculhambar todo mundo, mas quando chega pertinho da eleição, as pessoas vão querer saber o número, vão começar a conversar entre si, e isso é o que define o voto. O voto não se define por propaganda. A propaganda apenas faz aquilo que é o essencial, e que é colocar você entre as alternativas possíveis, mas não define. O que define o voto é a conversa entre os amigos e a família. Esse é o caminho. Então, ninguém entra no supermercado e chega numa prateleira e escolhe o melhor sabonete se nunca ouviu falar dele. Ele pode estar o melhor sabonete ali, nunca ouviu falar dele, ele vai escolher entre os que ele já ouviu falar. Portanto, se colocar na prateleira como uma alternativa a ser examinada é importante, mas não basta. É preciso fazer essa outra etapa, conversar, estimular as pessoas a conversar. E aí é o seguinte, eu fazia, por exemplo, nas minhas primeiras eleições, eu pegava 10 amigos pessoais e reunia na minha casa de noite. Passava o dia na rua e 7 horas da noite eu voltava em casa e reunia 10, 15 amigos. Passava ali a saliva, né? Passava a saliva ali, conversava e tal. E vocês estão de acordo? Ah, pai, que é isso? Nós somos amigos e tal. Tá bom, então cada um dos 10 ou 15 vai organizar uma reunião de 15 para mim. E tem que trazer aqui para o meu caderno. Isso funciona. Isto funciona. De noite. De dia é sola de sapato, rua. Foi feira. O que é que você quer representar? Organiza eles e vai atrás para concentrar o esforço. E aí, irmão, irmã, desejando que todos tenham muito sucesso. Eu vou voltar vou estar com vocês, vou no interior, vou na capital, vou ajudar muito, porque eu preciso muito que o PDT reforce a sua base em São Paulo. E vocês são a semente. Vocês são, vamos dizer, o caminho para a gente mudar o Brasil. Não existe mudança de cima para baixo. A mudança só acontece realmente de baixo para cima. Então, 3 coisas eu tenho dito à militância: ideia, exemplo e militância. Dominem isso. Qual é a ideia? Tem a ideia geral, o trabalhismo como uma resposta generosa ao drama socioeconômico, porque nós não temos perplexidade, nós defendemos a importância da iniciativa privada, associamos a importância da iniciativa privada a uma política pública que extraia do êxito da iniciativa privada os excedentes para financiar a emancipação das pessoas mais pobres. E o grande caminho que nós temos exemplo é a pedagogia, é a educação, é ensino em tempo integral. São políticas importantes que já estão funcionando em vários exemplos. O Brizola, governador do Rio Grande do Sul, nos anos 50, fez 6.000 escolas. O Brizola, governador do Rio de Janeiro, inaugurou a ideia de ensino em tempo integral, com os CIEPs. No Ceará, 1 de cada 3 escolas hoje, de nível médio, é tempo integral profissionalizante. E nós somos a melhor educação do Brasil. Portanto, a ideia de um projeto que responda aos dramas coletivos de emprego, de salário, de renda, de segurança, de educação, com inovação e aplicada localmente. O exemplo, porque conversa da boca para fora, todo mundo é igual, e militância. Nada substitui a militância ativa, organizada, sabe, de começar cedo. Eu nas minhas primeiras eleições, tinha uma estrutura muito grande que começava às 10 horas da manhã.
E eu era muito novo, eu fui deputado a primeira vez com 25 anos, fui prefeito de Fortaleza com 29, Fortaleza é a quinta maior cidade do Brasil, as pessoas não sabem. Fui prefeito com 29 e sou até hoje o mais jovem governador da história do Brasil, com 32 anos de idade. Então tinha uma estrutura, eu ganhei todas as urnas de Fortaleza, em 4 delas eu tirei 100% dos votos para governador, tendo sido prefeito. Portanto, o que eu estou falando para vocês não é poesia, é coisa de quem conhece bem o ramo. O que é que eu fazia? Eu tinha a ideia, a gente falava com muita clareza o que pensava para aqueles universos que eu queria representar. A gente tinha o exemplo, porque eu, por exemplo, nunca aceitei receber pensão. 3 eu tinha direito, nunca aceitei receber, não sou empresário, não tenho fortuna nem nada, mas aí o cara anda e mete o dedo assim, essa previdência aí está injusta. Os militares custam 47 bilhões e contribuem só com 3. E ninguém pode calar minha boca porque é verdade. E eu, quando tive os privilégios, não aceitei receber. Isso é exemplo, isso é muito mais forte do que 10 mil discursos. Estou lembrando hoje em dia porque os tempos estão pedindo exemplo. E militância, eu acordava às 4 da manhã, eu queria muito ser eleito. Vocês querem muito ser eleitos? É preciso saber disso, querem mesmo? Pois é, eu acordava às 4 da manhã, mapeei onde é que se juntava a gente, 4h30, 5 horas da manhã, e era trem, era fila do INSS, era não sei o que, era feira, lá estava eu e um assessor, sem aparato, um panfletinho preto e branco, baratinho, desculpe lhe incomodar, meu nome é Ciro Gomes, eu estou querendo o seu voto aqui, eu sei que a política está muito esculhambada, mas eu estou começando, e fora da política não tem saída, e nós precisamos conversar aqui e tal, se não tiver outro melhor, tem uma oportunidade, me dê um lancezinho, foi voto para burro. É muito voto, vocês vão ter também. Muito obrigado a todos.